vocês já devem ter visto aí pelo título do vídeo ou pela thumb, né? Pela capa do vídeo. Duas matérias que eu tava lendo recentemente. Eu fui buscar, eu fiz uma pesquisa, na verdade. Eu tava jogando Castlevania The Mirror of Fate, não sei se é esse o nome, para Nintendo 3DS. Eu nunca tinha tido contato com Castlevania até esse primeiro momento. Eu já ouvia, já tinha ouvido falar muito, obviamente, principalmente da trilha sonora. Conhecia o jogo de ter passado, feito algum teste ali de jogabilidade rápida, mas nunca tinha passado nem da primeira fase. E eu tinha um certo preconceito, porque os testes que eu tinha feito, assim, né, eu pegava, tentava jogar alguns jogos para ver se eu iria gostar ou não, e nos meus testes, assim, de Castlevania, eu nunca conseguia evoluir, eu sempre achei um jogo muito difícil. E continuo achando, né, mas ao jogar no Nintendo 3DS, eu tive uma percepção, os meus olhos abriram para uma coisa que eu nunca tinha percebido. O quão hoje os jogos estão, eu não vou dizer mais fáceis, a gente vai entrar nessa seara aí, nessa discussão já já. E eu fui buscar por isso, por essa questão. Por que os jogos hoje eles são aparentemente mais fáceis, mais simples do que na nossa época? E tô falando isso, obviamente, na galera que tá na mesma faixa etária do que eu. Eu tenho 39, 38, às vezes até eu me embolo. Tenho 38, nasci em 1984, daí o nome do canal, Bruno84. RJ, porque eu sou do Rio de Janeiro, obviamente. Então eu tenho 38 anos e os jogos na minha geração, até mesmo os jogos que fizeram parte da minha infância, como Sonic, Street of Rage, Mortal Kombat, todos esses jogos tinham um nível de dificuldade absurdo para a época. Não esses em que eu citei em específico, Sonic, Street of Rage. A SEGA já tinha uma visão um pouco diferente, ela já tinha uma visão de componentes no jogo e tudo mais, e eu achava o Nintendinho e o Super Nintendo muito difíceis de jogar. Não sei se era uma percepção minha ou se era uma percepção da época. E o engraçado é que hoje, retornando a esses jogos que eu achava difíceis, eu continuo achando difíceis. E os jogos do Mega Drive e Master System tinham uma coisa que eu achava muito chata, principalmente do Mega Drive. Quando você morria na fase, lá no inimigo, seja onde for, você tinha que voltar lá do início da fase, né? Principalmente no Master System, que foi o precursor, o 8-bit, né? O comparativo ali, o guerreiro, vamos dizer assim, o inimigo do Nintendinho, né? Não na mesma época, eu sei que são de momentos distintos, mas pelo menos na minha concepção ali de garoto, era o que tinha na época. Uns tinham o Nintendinho, outros tinham o Master System e tal. Então sempre houve essa guerra entre Sega e Nintendo, uma guerra sadia, entre aspas, por sinal. Mas eu sempre achei. E hoje jogando o Sonic, né? O Sonic the Hedgehog, eu acho que é assim que se pronuncia. Do Master System, eu notei que não era tão difícil. Eu consegui zerar rapidamente sem usar o save. Zerei naquele Master System portátil, justamente para relembrar os tempos de garoto, o jogo, o som e tudo mais. Então, procurando por isso, por matérias a respeito disso, né, por comentários, enfim, artigos, alguma coisa sobre isso, eu acabei chegando nesse site, o PH News, que é um site lá de Portugal, e com essa matéria que eu vou compartilhar com vocês agora um trecho, depois tem um trecho de uma outra matéria, para a gente tentar trocar essa ideia, explicar ou tentar chegar num denominador comum do porquê, se aparentemente realmente os jogos antigos eram mais difíceis. Então vou ler aqui um trecho da matéria. Se você tem idade suficiente para ter jogado nos anos 80 ou início dos anos 90, você se lembra que eles realmente eram difíceis. Realmente muito difíceis. Por que eles eram tão irritantemente difíceis? A resposta apresenta um olhar fascinante sobre a história dos videogames. Quando as pessoas falam sobre o quão difícil eram os videogames antigos, eles usam a frase Nintendo Hard. A Nintendo não foi a única empresa a fazer consoles de videogame no começo, e certamente não é o primeiro no mercado. Mas a enorme popularidade do Nintendo Entertainment System e a quase onipresença dele nos anos 80 fizeram com que quase todos tivessem a experiência com o Nintendinho e com a dificuldade inerente aos primeiros videogames. Então, o que exatamente as pessoas estão falando quando lançam a frase Nintendo Hard? O que é sobre os primeiros jogos de arcade, os primeiros jogos de console e até mesmo os primeiros jogos de computador que eram tão insanamente, intensamente e irritantemente difíceis que crianças e adultos se viram chutando o fliperama e jurando jogos em ataque de raiva. Vamos dar uma olhada nos elementos clássicos dos primeiros videogames que conspiraram para tornar a experiência de jogo tão enlouquecedora. O que tornou esses jogos tão difíceis? Há todos os tipos de elementos que dificultaram esses jogos, mas alguns deles se destacaram. Aqui estão eles. E vem uma pequena chamada, né? Clunk Controls.
Você sabe que cronometrou, que pula para a direita, e você sabe que o bastão não estava realmente no caminho, mas de acordo com o jogo, apenas bateu no bastão e errou a borda que você estava mirando. Claro, mais do que algum desses saltos perdidos ao longo dos anos foram simplesmente um mau timing e coordenação por parte do jogador, mas os primeiros videogames sofreram bastante com as limitações de seu hardware. O projeto inicial de controle estava no mínimo desajeitado, compostos que eram limitações de hardware e o sistema Hitbox nos jogos. O Hitbox é a área que constitui o corpo de um objeto ou inimigo na tela, e o que você viu como o contorno do bandido nem sempre combina perfeitamente com o Hitbox entendido pelo software de jogo. Como resultado, você poderia jurar que você realmente atirou no cara, ou que ele errou e não tocou em você. O jogo iria implorar para diferir. Eu quero fazer um breve parêntese aqui. Eu também não sei se é Hitbox ou Hitbox, porque a tradução, não é nem tradução, obviamente, porque está em português, mas está em português de Portugal, então algumas concordâncias. Eu não quero ler devagar para o vídeo não ficar muito longo, então eu estou dando um pouco mais de ênfase, e obviamente eu vou deixar os dois links da matéria para vocês lerem com calma depois, e nem vou ler tudo, então só fazer esse parêntese aí, que a concordância, o modo de escrita tá bem diferente do tradicional aqui do Brasil, mas dá para dar uma elucidada. Aí aqui no término, no meio aqui da matéria, eles fazem alguns tipos de comentário e tal, usam como elemento, no caso aqui, o contra, tá? Então assim, em resumo de tudo isso que diz essa matéria aqui, ele vai elencando, melhor dizendo, item por item, vai ele colocando o índice da visão deles do porquê que os jogos eram mais difíceis. Então eles falam aqui da arquitetura dos jogos, enfim, dos shaders na tela, da jogabilidade e tudo mais, né? Os projetos em si dos jogos, eles tinham um propósito, né? Vamos ler esse trecho aqui, ó. Nem sempre ninguém se propõe a projetar um jogo com controles ruins, por exemplo. Isso aconteceu em parte porque os controladores da época não eram bons, mas principalmente porque os designers não tinham ideia do que estavam fazendo. O design do jogo era um novo ofício, afinal as pequenas equipes eram encarregadas de fazer jogos em período de tempos relativamente curtos. Então isso aqui é interessante, né? Dentre vários aspectos que eles mencionam aqui, esse daqui talvez seja realmente o mais icônico de todos. O videogame, como a gente conhece hoje em dia, né, nasceu basicamente nos anos 80. É óbvio que se a gente for estudar a história dos games, eles provavelmente nasceram aí, sei lá, em 1970, até antes disso, as concepções e tudo mais. Mas o boom da tecnologia, vamos dizer assim, né, o grande ápice e tal, começou ali com a Atari, que começou a trazer os primeiros modelos, os primeiros desenvolvedores. Eu sei que já haviam, já tinha alguns dispositivos da Apple, MSX, outros conceitos de games, mas estou dizendo assim, o videogame caseiro, como foi difundido no mundo, né? Começou ali com o Atari, o Pong, todas aquelas coisas e tal, e dali foi evoluindo, Nintendinho, bababá, até chegar nos dias atuais. Então, naquela época, os desenvolvedores, tanto os designers quanto os programadores em si dos games, eles tinham uma vertente, uma visão totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Não tinham escolas para isso, não existiam universidades para esse fundamento. Existia, lógico, programação, linguagem de programação e tudo mais, né? Bem, o MS-DOS e tantas outras coisas, mas não era um mercado, era uma coisa totalmente nova, estava começando. Não tinha nem mercado propriamente dito, era uma aposta ainda, uma tendência. Então, eles pegavam, misturavam ali coisas de RPG com coisas de puzzle, com coisas... Enfim, montavam um game e o game acabava sendo difícil, não só pela jogabilidade em si, porque você necessitava de alguns macetes e tudo mais, mas pela renderização, o próprio hardware e uma série de fatores que acabava culminando para o jogo aparentemente ser um pouco mais difícil na concepção daquela época. E, ao mesmo tempo, eles tinham uma missão que era fazer os games se tornarem populares, levar os games para dentro de casa, e se o jogo era muito difícil, as pessoas deixavam de jogar. É uma coisa meio que óbvia. Se você começa a ter muito problema, se o jogo começa a ser muito difícil, você vai abandonar porque você não vai achar legal, você não vai conseguir passar de fase, aquilo vai te deixar muito chateado, você não vai querer mais jogar. E por outro lado, se o jogo for muito fácil, você vai passar das fases rapidamente, vai ficar entediado e também vai enjoar. Então encontrar esse ponto, esse elo, é muito complicado, é muito difícil até hoje. Paralelo a isso, eu continuei buscando aqui outras fontes de informação. Aquela foi a primeira matéria que eu cheguei, e logo depois eu pesquisando ainda mais, né? Ainda não era isso que eu queria.
esses argumentos de que os shaders, o design, o controle e tudo mais eram argumentos sustentáveis, eram argumentos de certa forma interessantes, mas ainda não era a jogabilidade em si. Tudo isso, quem jogou ou quem já viu o jogo Contra, por exemplo, pra Nintendinho, entende mais ou menos o que eu tô falando. Muitas das vezes você não consegue passar da primeira fase. E não tem nada a ver com o controle, é o jogo em si, a construção dos jogos em si, dos anos 80 e 90, eram jogos para fazer com que você ficasse o maior tempo possível diante da máquina, diante do console em si. Né? E o porquê disso eu realmente ainda não consigo entender. Se a ideia era, de repente, era prender as crianças em casa, ou era fazer com que as crianças se comportassem melhor, se comportassem mais, eu não sei, realmente até hoje eu não sei. Mas ainda ficou um gosto assim, tipo de... Caramba, eu não tive a minha resposta sanada, eu continuo com dúvida. Por que os jogos antigos pareciam mais difíceis, né? Pareciam mais difíceis. E fui buscando e tal, e cheguei, lembrando novamente que os 2 links das matérias vão estar aqui na descrição. Eu cheguei aqui numa matéria que eu vou... Essa sim eu vou ler inteira para vocês. Espero que vocês gostem e compartilhem comigo aí. É a matéria do site Papo de Homem. Tem nada a ver aqui com machismo ou sexismo, nada disso. O nome do site é um conteúdo mais voltado, obviamente, para homens. Eles debatem vários assuntos, enfim, masculinidade, ser pai, ser filho, barba, enfim, coisas do universo masculino. E por um acaso, esse artigo tá lá, mas se estende às mulheres também, até porque meninas jogam. Eu tenho uma filha e ela gosta de jogar, gosta de jogos antigos. Vira e mexe, ela pega uns portáteis meus e a gente brinca junto. Então, nada disso, não tem esse negócio no gamer, é quem gosta de jogar. Então eu vou ler aqui para vocês porque os games antigos nos fizeram melhores jogadores e o que eles nos ensinaram. Aí ele botou ali hashtag vida de pai. O título é: A nossa geração é possivelmente uma das melhores jogadoras de videogame. O título é escrito pelo Rodrigo Cambiaghi. Então eu vou ler agora para vocês. Uma das pequenas glórias da infância das quais eu me gabo até hoje foi terminar o The Legend of Zelda Link to the Past do Super Nintendo com 9 anos de idade. Sem ajuda de revistas e com um detalhe importante: o jogo estava todo em japonês. Foram milhares de tentativas e frustrações, cheguei a deletar meu save e começar o jogo inteiro do zero, acreditando que poderia ter dado algum bug na fita. E por isso o jogo não me permitia avançar de fase. Depois de 6 meses, uma recuperação em matemática e muitos esporros da minha mãe, consegui matar o último chefão e até hoje guardo um misto de amor e ódio por esse jogo, pelo tanto de energia que me consumiu. Se tem uma palavra que define o tempo que passei tentando terminar esse jogo, é resiliência. Então aqui também um outro parêntese muito interessante, né? A nossa geração, nos 80 e 90, a gente não tinha acesso ao que as crianças, ao que os jovens têm hoje em dia. Eu não tô aqui para ficar criando uma guerra, para ficar falando que hoje em dia é mais fácil, tal, não. Eu tô só mostrando que antigamente as coisas pareciam que a gente fazia, parecia que a gente fazia meio que na raça, na vontade, né? Não existia essa facilidade. Hoje você tá com uma dificuldade num chefão, você digita o nome do jogo no Google ou no próprio YouTube, já tá lá o cara fazendo uma gameplay e você, pô, então era só fazer isso. Eu fiz recentemente isso no jogo Asterix e Obelix de Game Gear, que eu era louco pra passar, nunca conseguia. Aí vi lá que era simples, cara, tinha que pular na cabeça, pular, fazer uma sequência de golpes e conseguia passar. E quando eu consegui zerar, passar, eu não tive a mesma sensação. Eu não sei se vocês entendem o que eu tô querendo dizer, talvez, acho que só quem tá na minha faixa etária ou quem passou por essa época vai entender. Mas não teve o mesmo sabor, é estranho, né? É estranho porque eu zerei, primeiro usando muito save, porque eu não tinha tempo de ficar sentado jogando, eu tenho uma filha, trabalho. Isso também eu acho que acaba corroborando, né? Acaba sustentando a tese de que antigamente a gente tinha, porque a gente tinha mais tempo, praticamente quase todos nós só estudávamos, né? Então a gente chegava em casa, a gente tinha tempo de ler revista, chegava na escola, conversava com um amigo, aí depois quem tinha as fitas, quem podia, né? Tinha esse privilégio de ter as fitas, podia ficar treinando, tudo mais. Eu, por exemplo, estudava à tarde, então eu ia dormir muito tarde, né? Ia dormir lá para as 3 horas da manhã. Então no outro dia acordava 10 horas e tal. Então a gente tinha mais tempo para se dedicar aos games. Então era, de certa forma, entre aspas, um pouco mais fácil da gente conseguir passar das fases. E teve essa questão que ele falou também dos jogos. A maioria, se não quase todos, vinham em inglês, né? Os jogos em si, quando não em japonês. Então quer dizer, você ia meio que pelo tato ali, né? Tato não seria a palavra, meio pela adivinhação, né? Você tinha que tentar entender
o que estava ali no jogo para poder jogar, para poder conseguir sair na ponta. Então, muito interessante isso. E agora a gente vai entrar numa abordagem que eu achei muito sucinta da parte dele, foi o que me fez fazer o vídeo e conversar, trazer isso para vocês, que é o que ele chama aqui na matéria de estado de flow. Esse estado de flow ele consegue fazer de uma abrangência muito interessante. Eu vou compartilhar agora com vocês aqui o trecho da matéria. A maior parte dos games modernos são desenvolvidos com uma imensa preocupação em manter o jogador no chamado estado de flow, onde a habilidade do jogador consegue acompanhar a dificuldade do jogo conforme você avança as fases. Via de regra, quando o jogo fica difícil demais, ele frustra. Quando fica fácil demais, ele entedia. Para exemplificar, pense como é chato quando seu priminho de 5 anos quer te enfrentar no Street Fighter e como é frustrante jogar contra aquele cara viciado no fliperama. Antes de você pensar em apertar um botão, ele já te matou. Em ambas as experiências, você perde o interesse no jogo rapidamente. O desafio dos desenvolvedores é manter os jogadores sempre na linha intermediária durante toda a experiência de jogo e assim te manter imerso. Não é à toa que uma pessoa consegue ficar tranquilamente 3, 4, 5 horas jogando um jogo sem parar. Ela está num constante estado de desafios e recompensas. Por isso os games são tão viciantes. Muito interessante essa abordagem. Concordo plenamente aqui com o que ele falou. É exatamente isso. Os jogos atuais, eles são pensados para você ficar muito parecido com antigamente, obviamente, mas eles são pensados, são planejados para você ficar o maior tempo possível dentro do jogo. Só que com uma diferença muito crucial, consumindo o jogo. Eu estou passando por isso, inclusive vou fazer um vídeo. Eu estou completamente viciado no Modern Strike. Eu já vinha viciado no Ridball, eu estava jogando direto um joguinho para Android. Mas não consumia nada, até porque eu jogava com mod. Então não dava para logar na loja e tal. Também vou fazer um vídeo sobre mod, fiquem ligados que eu tô sendo... Que agora o que acontece? Como eu tô produzindo bastante vídeos que eu fiz lá atrás, quando comecei o canal, o YouTube tá começando a recomendar e as pessoas estão vindo comentando, criticando e tudo mais. Então o vídeo que eu fiz de mod lá em setembro do ano passado, tá começando o pessoal aí meio que revoltado contra mim. Eu vou explicar essa questão de mod Android um pouco mais à frente em outro vídeo. Mas o que eu tava falando a respeito do Modern Strike, então eu tô jogando e tô consumindo por horas, por vezes eu me vejo gastando um dinheiro ali, eu falo, não vou gastar mais, quando eu vejo já tô comprando, é uma arma, é um item, é um capacete, é um não sei o que, é uma bota, não sei o que, quando você vai. Então as empresas, elas têm essa percepção, elas não são bobas, elas sabem que, como ele falou ali na matéria, e eu já tinha comentado, se o jogo for muito difícil, você vai enjoar, não vai querer, e se o jogo for muito fácil, você também vai ficar entediado, vai largar de mão, não vai ter mais interesse. É óbvio que existem os dois públicos também. Tem gente que gosta dos jogos Soul Calibur, né? Aqui esses jogos mais novos aí, eu nem sei o nome, esses jogos estilo de game de mundo sem fim, esses jogos de terror, essas coisas. Tem a galera que curte esses games, esses jogos bem difíceis, inzeráveis, não sei o que. E tem a galera que gosta de jogar casualmente, um joguinho ou outro. Tem público pra tudo, né? Quem é gamer sabe disso. Quem tem público pra tudo. Tem gente que gosta de jogar Candy Crush, né? Aquele joguinho lá simples. Não tem problema nenhum. Se a pessoa se diverte, gosta, cara, vai em fundo, vai em frente. Ninguém pode julgar ninguém. Se você gosta de jogar o jogo hardcore, lá dificílimo, cara, maravilha. Palmas. Se você gosta de jogar, Angry Bird, maravilha também, legal. Somos todos gamers e a gente tem que aprender a conviver e a se respeitar. Mas é notório que as indústrias, né? Eu só queria entender em que momento que elas se desconectam. Por que as indústrias de games da nossa geração, anos 80 e 90, não tinham essa visão? Tudo bem que hoje você compra com cartão de crédito, há toda uma facilitação, né, no sentido de você consumir. Naquela época, você dependia dos pais, você tinha que ir até a loja, era uma outra situação no tocante a consumir as coisas, né? Mas por quê? O que mudou? Qual é a visão, né? É óbvio que as empresas naquela época também queriam que as crianças ou os pais, sei lá, consumissem, comprassem, mas hoje parece que isso tá mais aflorado, né? As empresas, elas querem que você não perca o jogo, mas perca muito tempo dentro do jogo para consumir cada vez mais, consumir. E aí ele conclui aqui a matéria, pelo menos eu vou concluir para não ler tudo, né, para não plagiar aqui o cara inteiramente, pois vocês deem uma olhada lá na matéria. Ele fala aqui, porque nossa geração é possivelmente a melhor jogadora de games. Os games que nos marcaram, principalmente os da era do Super Nintendo para baixo, não estavam nem aí para o flow.
Era muito comum ter jogos que ninguém conseguia terminar, tipo Nunca, como Ghosts and Ghosts, Super Mario Bros., The Lost Levels, Contra e o clássico Battletoads. Tire você mesmo a prova, digite no Google Headset Games of All Times. Clique em 10 links aleatórios e você vai reparar que 80% dos jogos da lista são antes de 1998. Talvez os reflexos e agilidade de um gamer com mais de 25 anos não sejam tão bons quanto um de 18, mas provavelmente o gamer mais velho vai ter crescido jogando jogos difíceis. Sem fácil acesso a guias e detonados, desenvolveu uma maior resiliência a desafios e capacidade de lidar com frustrações. Como desafio, experimente jogar um jogo das antigas, da sua infância. Observe e se você ainda tem a mesma resiliência para lidar com o porre, que é morrer e voltar para o começo da fase do jogo, e não no último checkpoint. Travar em uma parte do jogo e não ficar tentando a busca de ajuda na internet, passar por fases completamente desbalanceadas e morrer infinitas vezes até descobrir qual a manha para matar aquele chefe. Então ele conclui aqui, ele fala mais algumas coisas. Eu não vou ler tudo, até para deixar a curiosidade aguçada e como me serviu de base aqui para vocês clicarem lá para ler a matéria completa. Se puderem, sigam ele lá no Facebook, sigam ele lá nas redes sociais dele e a página também, o Papo de Homem. Mas em resumo, o que ele termina dizendo, ele faz um comparativo com as experiências com as crianças, né? Primeiro comentando isso que ele falou, é exatamente isso, né? A percepção, por exemplo, como eu falei para vocês, tô jogando Modern Strike. A percepção que eu vejo muitas das vezes, não é me gabando, não, longe disso, mas muitas das vezes eu termino a partida, não só o Modern Strike, mas muitos FPS, como o próprio Call of Duty e tantos outros que eu me disponho a jogar, eu mando bem, cara. Não é que modéstia à parte, eu jogo bem. Eu sempre que jogo assim, na maioria das vezes, eu sou MVP no Modern Strike, tô ranqueando bem, já tô no nível 45, comecei a jogar não tem nem um mês, né? E, poxa, não é fácil chegar no nível 45, tem que passar muitas fases. Pra vocês terem uma ideia do quanto eu tô me dedicando no jogo. Por quê? Porque a percepção que eu tenho, a manha que eu tenho, é diferente da garotada. E eu sou muito afobado. Eu não jogo, por exemplo, de sniper. Eu gosto de ir pra dentro mesmo. Só que são táticas, são experiência, né? Aquela questão do mais velho, de tudo mais, de saber esperar, sabe? De saber se posicionar. E os jovens não têm muito isso. Pra quem jogou aí Black, e não são nem jogos tão antigos, né? Mas pra quem jogou Black, jogou 007 GoldenEye, jogou outros jogos aí, Medalha de Honra, então eram Rainbow Six, Ghost Recon, esses jogos todos aí da nossa geração, deu pra gente uma bagagem, uma experiência de saber se posicionar, de saber a hora de esperar, sabe, de saber a hora de atirar, a hora de correr. Então, tudo isso acaba conjecturando para no final a gente ter uma experiência diferente da garotada de hoje em dia. A garotada de hoje em dia já nasce com checkpoint, já nasce com save. Eu não tô criticando, eu faço uso disso também, isso facilita muito. Mas é diferente, é realmente chato na nossa época você morrer lá na fase, ter que voltar tudo do início, ou então só ter 4 vidas no máximo, 3 continues. Então dependia de uma habilidade monstra, né? Às vezes você tinha que testar várias e várias vezes, morrer muitas vezes, como ele comenta ali, para identificar de como é que passava do chefão. Aí conversava com o colega falava, não, faz assim, aí você fazia, não é assim. No outro dia você ficava ansioso de chegar na escola para conversar com a pessoa, para ir pegar os macetes, não tinha internet, o telefone era caríssimo. Então era uma outra situação, né? Eu não tô aqui, como eu falei, para ficar querendo confrontar. Esse era mais difícil, não. Eram épocas totalmente diferentes, padrões de vida totalmente diferentes. Hoje em dia, no ruim, a maioria das pessoas tem um celularzinho caidinho, tem um WhatsApp, consegue trocar uma ideia. Antigamente, os jovens de hoje em dia, eles não fazem ideia de como era difícil se ter uma linha telefônica, de como era praticamente impossível para muitos de nós ter um computador, ter uma comunicação assim tão rápida como é hoje em dia. E ele finaliza a matéria explicando aqui a questão dele como pai. Eu gostei muito, fiquei assim, era a matéria que eu queria ter escrito na minha vida, gostei muito mesmo, porque desenhou tudo aquilo que eu queria ler, tudo que eu estava buscando, ele respondeu aqui, né? Ele fala das experiências com as crianças, de como ele tenta, como pai, né? De como ele tenta passar para filho ou para o filho aqui, agora eu não me recordo que eu li já tem um tempinho, mas ele fala aqui, ó, pai gamer, de tentar estimular na filha dele ali, eu acho que é filho ou filho, de passar a visão dele dos jogos antigos, e as crianças não têm muita interesse, eu já notei isso,
né? Já vi isso com meu enteado, já vi isso com outras crianças também. Elas não têm muito interesse. Primeiro, os gráficos não as atraem muito. Confesso que para mim alguns jogos também nem a mim atrai. Mas primeiro isso, né? Isso é um empecilho, é uma barreira. Eles gostam de gráficos mais atuais, a dinâmica dos jogos, a facilidade, tudo mais. É todo um conjunto, acaba não atraindo. Por mais que as crianças se interessem, né? Muitas das vezes ali estimulado pelos pais, para não dizer sempre. Quando crescem, elas acabam abrindo mão, muitas delas, uma ou outra acaba seguindo, mas a grande parte não curte muito, porque não é o universo. Chega na escola, ela não vai ter com quem conversar, chega no clube, seja lá onde for, ela não tem com quem dividir, então ela vai ficar falando uma linguagem totalmente diferente. Então eu achei interessante trazer essa abordagem, né, trazer essa discussão. Era um assunto da qual eu já estava querendo falar aqui no canal há bastante tempo, e eu já tenho alguns temas de vídeo salvos, e eu achei interessante fazer com que a gente reflita, não só eu, como você, voltar lá no tempo. Qual foi a última vez, qual foi o último jogo assim que você pegou para ranquear? Eu recentemente entrei numa discussão aí num fórum no Facebook, onde o cara comprou um Game Boy Advance com uma carcaça remodelada, né? A única coisa original no Game Boy Advance era a placa-mãe. E ele tava lá meio que criticando as pessoas que vendem num preço muito alto aqui no Brasil e tal. E quem é colecionador, tava meio que se desfazendo, meio que criticando o cara, porque o Game Boy Advance dele não era original, ele só tinha placa. Os caras falando, mas essa carcaça, não sei o que. Começaram a querer diminuir o cara, né? E eu entrei no meio da discussão e falei, cara, vocês compram o console para jogar ou para ficar na estante? Né? E ao mesmo tempo eu me vi meio sendo hipócrita, porque durante muito tempo eu fiz isso, eu faço isso também. Eu tenho ali alguns consoles, por exemplo, como o N-Gage, como o Game Gear, que eu já expliquei para vocês que são os meus quadros, eu não jogo eles. Eles ficam ali exclusivamente pegando poeira, mas tem um significado para mim. É isso que eu tava querendo explicar lá. Tem um significado para mim também, porque são uma obra de arte para mim. Diferentemente, por exemplo, de se eu pegasse um Game Boy Advance que não significa nada pra mim, eu não tive contato, gosto só dos jogos. E os jogos eu jogo no emulador. Ao passar por um Game Boy Advance, para mim era como se estivesse passando por uma parede comum, porque eu não tive o aparelho, não joguei nele, então não traz recordação pra mim. Então é isso que eu queria fazer com que você refletisse novamente, né? Se a questão de acumular, se a questão de realmente é necessário você ter esses consoles, porque essa bolha que eu tanto bato na tecla, essa bolha aí dos preços e tudo mais, só vai estourar a hora que as pessoas perceberem que você não precisa ter tudo, cara. A tua infância não se resume a esses consoles que você não teve. Procura comprar e procura consumir aquilo que você teve, ou que você queria muito ter, e não ficar comprando coisas pelo boom. Vou comprar. Como que eu vou hoje, em sã consciência, dar R$ 650 num Game Boy Advance que roda a pilha? Olha ele aí, que coincidência, não foi planejado não. Tava falando dele, ele apareceu aí no vídeo que eu botei para ilustrar. Ele roda a pilha numa tela monocromática, sabe? Então é completamente surreal, cara. Para fazer as modificações para poder jogar os jogos, vou ter que botar uma tela de IPS, botar um circuito ali para ligar a bateria. Cara, é melhor jogar no emulador. Pra que eu vou dar 600 e tantos reais num console? Não tô criticando quem coleciona, quem gosta, é cada um que investe o dinheiro onde quer. Eu só quero fazer com que às vezes as pessoas, porque se você for buscar na internet, o consumismo e cada vez mais os canais e tudo mais, as pessoas fazem com que você se sinta a necessidade de adquirir isso, porque eles querem vender. Né? E o N-Gage aí, o saudoso N-Gage. Então, não precisa, cara. Então eu gosto de trazer essas discussões, esses bate-papos, para você voltar lá na sua infância, fazer todo um flashback, relembrar dos teus tempos de moleque aí, quando você jogava, e ver, cara, filtrar o que realmente foi especial para você, foi marcante, entendeu? Então essa é a minha ideia, essa é a minha filosofia, a minha forma de ver e de fazer os vídeos. Eu não tô preocupado aqui com visualização, pode ter 3 visualizações, pode ter 5. Se esses 5 me derem um feedback, me falar, pô, eu achei interessante, para mim já é válido. Sabe, é tentar compartilhar um pouco daquilo que eu vivo, daquilo que eu entendo com vocês. Então sempre os meus vídeos, a tendência é ficarem longos, porque eu gosto de falar, gosto de trocar ideias. Isso aqui para mim é prazeroso, é uma terapia, e é isso. Então eu quis trazer essa discussão, obtive as respostas que eu queria nesse link aí do manual do Papo de Homem, né? O cara meio que corroborou ali, meio que chancelou todas as ideias que eu tinha, é exatamente isso. Os jogos antigamente, em resumo, eram mais difíceis porque eles eram planejados
para que a gente ficasse o maior tempo de disponível, imerso no jogo, né? Assim, muito parecido com hoje em dia, mas sem a ideia do consumismo, né? Eles tinham a ideia de que você continuasse fã, continuasse cliente da empresa. Hoje em dia, a mesma empresa faz N jogos de plataformas diferentes e tudo mais, então ela tem a ideia que você consuma, até porque ela é parceira de uma empresa rival em um outro jogo, de um outro estúdio e tudo mais. Então eu entendo que antigamente a visão, e não era de se esperar o contrário, era uma visão mais direcionada, eles queriam atingir é, o público em si, as crianças. Hoje não existe essa diferença, eles querem assumir, eles querem mirar, na verdade, eles querem é, adquirir, não sei como dizer assim, eles querem abocanhar a maior fatia possível de mercado. Para eles pouco importa a faixa etária, eles querem fazer com que as pessoas vivam naquela bolha, consumindo cada vez mais aqueles produtos. Minha visão é a forma como eu vejo. Se você não concorda muito, tem uma visão diferente, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia, fala aí qual foi o jogo que te marcou, fala, vamos conversar. Esse espaço aqui é o espaço para a gente trocar ideia e conversar. Espero que eu tenha, de certa forma, aí, elucidado, ou pelo menos tentado elucidar aí algumas dificuldades, algumas dúvidas que você tenha. E não deixa de conferir a matéria, dá lá uma lida, escreve lá, dá um like pro cara, faz um compartilhamento, enfim. É isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham entendido a proposta do vídeo. Muito obrigado. Desculpa novamente aí o vídeo ter ficado longo, mas é isso. No futuro, sei lá, eu quero. Esse canal, para mim, ele tem uma coisa assim meio que de legado, né? Outro dia, até um rapaz aí, até agradeço, ele comentou naquela série que eu tô fazendo no Mega Drive. Ele falou assim: pô, isso aí que você tá fazendo é um legado. E eu vejo como isso mesmo. Eu sei que tá tendo pouca visualização, porque é muito nichado, nem todo mundo jogou Mega Drive. Mas eu tô nessa vibe aí. Se Deus quiser, eu vou concluir jogar todos os jogos já lançados para Mega Drive. Ele falou: pô, isso é um legado. E de fato é. Isso, eu vou morrer. Quem sabe se o YouTube for postergando aí, pelo menos eu vou deixar um legado daqui a 30, 40 anos. Alguém vai entrar lá no YouTube, vai pesquisar. Poxa, que meu avô sempre falava desse videogame Mega Drive. Deixa eu ver aqui. Não o meu neto, neto de alguém, né? Vai pesquisar lá, pô, Mega Drive, esse maluco aqui jogando jogos. E é isso, cara. Eu acho que o YouTube possibilita isso, a gente deixar um legado, deixar alguma coisa aí de bom, beleza? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima e fui!